Olá, querido aluno, olá, querida aluna, seja bem-vinda, seja bem-vindo a um curso Metáfora Jur. Hoje nós vamos falar em matéria de direito penal, da teoria do crime ou das teorias do crime, porque sabemos que há mais de uma corrente teórica, embora haja também uma majoritária aqui no Brasil e que se reputa como adotada pelo nosso legislador penal. Então, a nossa aula de hoje é uma aula bem teórica, nosso conteúdo programático é a teoria do crime. Mas o que é teoria do crime propriamente, professora? Teoria do crime é um esforço teórico-analítico de se explicar o que é o crime, de conceituar o crime. O que é crime, afinal? O que caracteriza o crime? O que é um delito? O que é um injusto penal? E aí cada corrente teórica vai dar uma explicação, embora todas trabalhem com os mesmos elementos. Crime é fato, né? Então, nós estamos pensando aqui nos modelos teóricos, nos conceitos acerca do crime. Nenhum modelo teórico, nenhuma corrente vai negar esse pressuposto. Então, nós vamos começar com esse primeiro conceito. O crime é fato, eu insisti nisso já em outras aulas. Crime sempre é um conteúdo material, é uma ação ou omissão, ou seja, uma conduta humana concreta que se realiza no mundo real. Então, para haver crime, não basta que tenha a lei penal prevendo a conduta. O crime não é a disposição penal, não é o juízo de dever ser. O crime é o mundo do ser, é a ação concreta e real ou a omissão real que acontece na nossa vida. Então, para que haja crime, há pessoas de carne e osso ali. Elas têm nome, têm sobrenome, têm história, existem objetos concretos que são abalados aqui no mundo real. O crime acontece num ambiente real, numa rua, numa casa, numa cidade, num prédio. Ou seja, crime é fato. Nunca se esqueça disso. Precisa acontecer a situação fática, a situação real. Então, o crime é sempre fato. E fato a gente diz, né? Ação ou omissão humana, que a gente também pode chamar conceitualmente de conduta, com relevância jurídico-penal. O que quer dizer isso? Claro, para que seja crime, qualquer fato não vai ter relevância. Ele precisa ser importante para o direito penal. Ele precisa ser assunto de matéria penal. E para isso ele tem que reunir alguns elementos, alguns requisitos, que nós chamamos de elementos jurídicos do crime, né? E os elementos jurídicos do crime são esses 4 que eu mencionei: tipicidade, culpabilidade e punibilidade. Nenhum modelo teórico vai escapar disso, mas algumas correntes deslocam um desses elementos ou mais de um desses elementos do conceito originário de crime, né? Mas todas trabalham com esses elementos que são a tipicidade, a ilicitude, a culpabilidade e a punibilidade. E aí, com base nesses elementos, a doutrina se divide em 4 posições teóricas básicas, que é exatamente o que nós vamos trabalhar nessa aula. E essas posições são a teoria bipartida, a teoria tripartida do crime, a teoria quadripartida do crime, a teoria dos elementos negativos do tipo e a teoria constitucionalista do crime. Nós vamos estudar cada uma delas, né? Então, a teoria bipartida do delito será aquela que vai dizer bipartida. Então, o que você espera? O que você imagina? Que o crime é composto por 2 elementos. Então, teoria bipartida, lembre-se, né? O crime é composto por 2, entre aqueles 4, escolhe-se 2 daqueles elementos. E eles seriam o fato típico e antijurídico. O que é fato típico? O que é tipicidade? Eu tenho aí uma conduta, uma ação ou omissão humana que acontece no mundo real. Então, vamos começar a trabalhar, né, com o conceito de fato típico. O fato típico é a conduta, a ação ou omissão humana que acontece no mundo real, e essa conduta aqui, ela está conectada a um resultado. Ela gera um resultado jurídico. Tem que ter total conexão através de um nexo causal, um nexo de causalidade. Esse é o fato. E esse fato tem que ter perfeito encaixe na previsão da norma penal. Tem que se encaixar em todas as palavrinhas do tipo penal, em todos os seus elementos. Os elementos do tipo são os elementos objetivos, o verbo que começa ali, matar, né, alguém.
sempre o verbo núcleo do tipo e todas as outras palavrinhas que compõem o tipo penal, o dispositivo penal, são elementos objetivos do tipo. Além disso, todo tipo tem um elemento subjetivo, que se refere à conduta do agente, às suas intenções no momento da conduta. E aí esse elemento subjetivo, nós sabemos, pode ser o dolo ou pode ser a culpa. A maioria dos crimes é dolosa, mas haverá também crimes cometidos a título de culpa. E aí, para que se, então, todos os elementos do tipo preenchidos, objetivos e subjetivos, ok? Isso aqui, esse desenho aqui, é o fato típico. Então, para ser crime, precisa haver fato típico. Mas não basta, porque muitas vezes o fato típico, ele não é antijurídico, ele não é ilícito, ok? Por quê, professor? É possível que aconteça tudo isso? Conduta, resultado, encaixe, subsunção do fato no tipo e mesmo assim não vai ser crime, porque essa conduta não é ilícita para o direito penal. Esses doutrinadores que adotam essa posição, tripartida, ou bipartida, quadripartida, muitos deles, a maioria deles, usa essa terminologia antijurídico. Eu, particularmente, não gosto dessa palavra, acho ela uma tradução deturpada do conceito alemão. Eu prefiro a terminologia ilicitude. Mas na prática, nos concursos, nas provas que você for fazer, é a mesma coisa você dizer que crime é fato típico e antijurídico e dizer que crime é fato típico e ilícito. Por que você prefere o termo ilicitude, professora? Porque antijurídico seria contrário ao direito. E isso, para mim, está destoante da teoria da norma de Hans Kelsen, a teoria pura do direito. Porque se o fato ele se encaixa numa norma penal, se ele se encaixa bonitinho no tipo penal para ser crime, ele está dentro do direito. Ele não é contrário ao direito. Ele está dentro do direito, ele se encaixa no direito, mas ele é proibido pelo direito. E aí eu chamo de ilícito, de ilegal, de proibido. Por isso eu prefiro a terminologia ilicitude, mas vamos trabalhar com essa terminologia que é a que a maioria dos doutrinadores utiliza. Nós vamos chamar crime de fato típico e antijurídico. Mas é a mesma coisa dizer que crime é fato típico e ilícito. Não se esqueça disso. E o que seria essa ilicitude ou essa antijuridicidade que vem compor aqui a teoria bipartida? Quando que um fato pode ser típico e pode não ser ilícito? Quando você tiver alguma excludente de ilicitude. Porque a norma penal, o tipo penal, é uma norma aí proibitiva. Nós sabemos que pelo critério da legalidade, pelo princípio da legalidade, nós cidadãos podemos fazer tudo que não seja proibido por lei, que não seja vedado pela legalidade. E o crime é justamente um desses elementos de proibição, mais salutar de todos, não? E aí, quando a minha conduta é ilícita, é porque eu descumpri uma norma proibitiva. Todo tipo penal é uma norma proibitiva. Por quê? Por que você está falando isso, professora? Pelo seguinte, quando o legislador ele cria um tipo penal, ele faz o seguinte, ele coloca lá no preceito primário a conduta, matar alguém. E logo abaixo, no preceito secundário, ele coloca a pena. Então, ele vai lá, pena tal, Então, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Você já percebeu que o legislador ele não escreve é proibido matar alguém é crime, matar alguém vai sofrer pena, matar alguém é ilícito. Ele não escreve isso, é crime matar alguém, ele não escreve nada disso. Ele escreve matar alguém, ele coloca uma conduta positiva, não é igual os mandamentos lá, do Decálogo de Moisés, não matarás. Ele não coloca esse não, ele coloca a conduta positiva, matar alguém. Mas como que eu sei que é proibida essa conduta se ele não está falando não é permitido matar alguém, é crime matar alguém? É porque logo abaixo ele associa a uma pena. Então, matar alguém, se você cometer essa conduta, se o seu fato, sua conduta preencher o tipo, matar alguém, qual vai ser a consequência para você? A pena. Matou, sofre pena.
Se a conduta positiva sofre uma sanção, sofre uma pena, como que eu leio essa norma? Obviamente eu leio, é ilícito matar alguém, porque se você matar alguém, você vai sofrer a pena prevista no artigo 121, por exemplo. Então, todo tipo penal é uma norma proibitiva. Embora o legislador não escreva é proibido matar alguém, ele está dizendo para mim que é proibido quando ele associa a conduta positiva, matar, a uma pena. O que eu entendo? Se eu matar, eu vou sofrer essa pena. Então, é uma conduta proibida. Todo tipo penal é uma norma de conduta e uma norma proibitiva. Porém, é possível que o legislador crie normas penais permissivas. E o que são as normas penais permissivas? Aquelas que autorizam a minha conduta, aquelas que tornam lícita a minha conduta. E lembre então, se o princípio da legalidade para nós cidadãos é você poder fazer qualquer coisa desde que não seja proibido por lei, o que é a regra geral? É que as coisas sejam proibidas para você ou que as coisas sejam permitidas para você? A regra geral é que as coisas sejam permitidas. A proibição é exceção. Então, se eu tiver uma norma permissiva competindo com uma norma proibitiva, qual é que vai ganhar? Né? Sem dúvida nenhuma, aquela que protege a minha liberdade. A norma que vence é sempre a norma permissiva. Então, embora o legislador crie uma conduta proibida, que é o crime, né? Se vier uma norma permissiva aqui, o que vai acontecer? Essa norma vai aniquilar a proibição. E o legislador penal criou normas penais permissivas, nas quais ele diz assim, nessa situação, matar alguém é permitido. Você vai matar alguém, mas eu deixo você matar alguém. É permitido, não é um ilícito penal. Que situação é essa? Você conhece, você sabe. Por exemplo, legítima defesa. Na legítima defesa, o fato é típico, né? Então, vamos lá. Na legítima defesa, você tem conduta, né? Você, por exemplo, vai ter que atirar em alguém, vai ter que bater em alguém, tem uma ação aí. Essa conduta, ela vai gerar o resultado morte? Sim, você matou alguém. Tem nexo de causalidade entre conduta e resultado? Tem nexo de causalidade. A sua conduta preencheu todos os elementos do tipo, né? Matar alguém? Sim. Você teve dolo no momento que você matou a pessoa? Porque ela vinha aqui para te dar um tiro, aí você antes pega, tá armado, saca e dá um tiro nela primeiro para você não morrer. Quando você faz isso em legítima defesa, você queria matar a pessoa? Queria. Claro. Foi para se defender, pode não ter sido por qualquer outro motivo, não é porque você odiava essa pessoa, qualquer outra coisa. Foi para se defender? Foi, mas no momento em que você atirou, você queria matar, né? Afinal de contas, você atirou, né? Você não deu um soco, você não saiu correndo, ainda mais quem atira nessa região, né, do abdômen para cima, teoricamente, atira para matar, né? Quem só quer aí imobilizar o sujeito, atira para baixo. Então, você tinha dolo, sim. Estão preenchidos todos os elementos do tipo, inclusive a elementar subjetiva, que é o dolo. Você queria matar para se defender, mas queria. Ok, essa conduta é um fato típico, perfeitamente. Só que ela foi cometida em legítima defesa. E a legítima defesa é uma norma penal permissiva, na qual o legislador diz, neste caso é permitido que você mate, não é proibido matar. Nossa, professora, então o legislador permite que nós possamos cometer crimes em algumas situações? Sim, né? São as excludentes de ilicitude. E quando o legislador cria excludentes de ilicitude, ele está retirando a ilicitude ou retirando a antijuridicidade. Então, é perfeitamente possível que um fato seja típico e não seja ilícito, não seja antijurídico. Matar em legítima defesa é fato típico, mas não é antijurídico. E aí, cuidado, porque se ele for fato típico e não for antijurídico, para a teoria bipartida, ele não é crime. Porque para ser crime, o fato precisa ser típico e antijurídico. Matar em legítima defesa, portanto, para a teoria bipartida do delito, não é crime, porque falta um dos elementos do crime, que é a antijuridicidade, ou a ilicitude, se você preferir chamar assim.
Então, nós estamos entendendo diferente do que os leigos pensam. Os leigos pensam que matar em legítima defesa é crime, mas a pessoa só não vai sofrer pena, né? Ela cometeu um crime, mas não acontece nada com ela. Não, nós da técnica dogmática penal sabemos que matar alguém em legítima defesa não é crime, não é nada para o direito penal. É uma conduta permitida, autorizada por lei, porque falta um dos elementos do crime. Então, por isso a teoria bipartida, porque existem as excludentes de ilicitude ou de antijuridicidade, ela vai dizer que para ser crime tem que ser fato típico e antijurídico. Ela trabalha aqui com esse conceito. Então, a teoria bipartida diz que crime é fato típico e antijurídico, tá? E a culpabilidade. O que é a culpabilidade? A culpabilidade é a reprovabilidade social da conduta. Ou seja, nós achamos que isso que essa pessoa fez é injusto, né? Merece ser punida, merece ser apenada. Esses valores de reprovação social vão parar na lei penal e são elementos que compõem a culpabilidade. Para a teoria bipartida do delito, a culpabilidade é só pressuposto para a aplicação da pena. Então, para ser crime, basta ser fato típico e antijurídico. E aí, para aplicar a pena, aí sim, né? Aí eu penso, essa pessoa cometeu um crime, beleza, ela vai sofrer a pena? Ela vai receber pena? Aí, para isso, eu preciso ver se ela merece ser punida, se ela merece sofrer pena por este crime. Já está desenhado o crime, se não tem nenhuma excludente de ilicitude, se é fato típico, é crime. Cometeu um crime, aí depois é que eu vou perguntar se ela merece sofrer pena. Então, a culpabilidade é só um pressuposto para aplicar a pena, para comminar a pena, tá? Essa teoria bipartida, ela tem bastantes adeptos entre os nossos teóricos. Estão aqui Damásio Evangelista de Jesus, Júlio Fabrini Mirabete, René Dotti, Celso Delmanto, Flávio Monteiro de Barros, dentre outros. Então, é uma corrente bastante defendida aqui pelos nossos doutrinadores penais, ok? Mas ela ainda não é a majoritária, como nós vamos ver. E a teoria quadripartida do delito? Essa vai considerar que os 4 elementos são fundamentais para eu dizer que houve um crime, que eu estou diante de um crime. Então, o que vai dizer essa teoria quadripartida, né? Ela vai dizer que crime, faltou uma letra C aqui. O crime é fato típico, antijurídico, culpável e punível. Preciso dos 4 elementos para estar diante de um crime, né? Então, tipicidade, antijuridicidade, culpabilidade e punibilidade. Se faltar um desses elementos, não é que houve crime, mas eu não vou aplicar pena. Se faltar um desses elementos, não estou diante de um crime. Então, como nós vimos, né, o fato típico é aquela conduta que gera um resultado com nexo causal e tipicidade, encaixe dos fatos na norma, no tipo, subsunção dos fatos na norma. Tipicidade, fato típico, né, reúne todos esses elementos. Para ser crime, precisa de tudo isso. Mais, né, plus, tem que ser ilícito, antijurídico, o que quer dizer, não pode ter nenhuma excludente de ilicitude, como, por exemplo, a legítima defesa. Então, tem que ser típico, tem que ser ilícito, tem que ser culpável, não pode ter nenhuma excludente de culpabilidade. Professora, onde estão as excludentes de culpabilidade? Estão no Código Penal, na parte geral. Estão lá na parte geral, por exemplo, a inexigibilidade de conduta diversa. Se eu não puder dizer que a pessoa deveria ter agido diferente diante daquela situação, porque a teoria finalista sempre usa o modelo de homem médio, né? Qualquer um naquela situação faria isso. Se eu não puder dizer que é exigível do sujeito outra conduta naquela situação, ele não é culpável, ele não é reprovável, né, socialmente, e aí ele não vai sofrer aí a reprovabilidade penal também. Falta a culpabilidade para ele. Então, para ser crime, tem que ser fato típico, não pode ter excludente de ilicitude, não pode ter excludente de culpabilidade e tem que haver punibilidade.
Então, o que é punibilidade? A pessoa tem que poder sofrer pena, sanção penal. E nós sabemos que as penas no nosso sistema previstas, inclusive constitucionalmente, são privativa de liberdade, pecuniária e restritiva de direitos. Se a pessoa não puder sofrer a pena prevista ali no tipo, por exemplo, reclusão, que é a pena prevista para o homicídio simples, de 6 a 20 anos, aí falta o elemento da punibilidade. E professora, quando que a pessoa é impunível? Quando ela não pode ser punida? Existem diversas hipóteses, como por exemplo, houve uma prescrição, né? Não pode mais ser, embora tenha sido um crime ilícito, culpável, o Estado perdeu o seu ius puniendi, o seu direito de punir, porque não atuou no prazo correto. Prescrição extingue a punibilidade. E aí o fato não vai mais ser punível, o crime não vai mais ser punível. Por exemplo, para a teoria quadripartida, se houve extinção da punibilidade, se houve prescrição, eu digo que a pessoa não cometeu um crime, não é mais crime. Porque para a teoria quadripartida, para ser crime, precisa estar com esses 4 elementos bonitinhos preenchidos, tinindo ali. Perdeu a punibilidade, eu não posso mais falar, aquele fulano cometeu um crime. Aquilo que ele fez não é mais relevante penalmente, né? Outra questão de impunibilidade é a inimputabilidade, né? Quando eu digo que a punibilidade faz parte do conceito de crime, o que eu estou dizendo na prática? Estou dizendo que os inimputáveis não são puníveis, certo? Quem não pode sofrer pena criminal é inimputável. E os inimputáveis não são puníveis. Portanto, o inimputável não comete crime, quando eu coloco a punibilidade dentro do conceito de crime. Ó. E aí, o que acontece? Um menor, professor, um menor comete crime? Ora, por isso mesmo, um menor de 18 anos, aquele que tem entre 12 e 18 anos, nós dizemos que ele comete, né, um ato infracional. Por que nós dizemos ali no ECA que ele comete um ato infracional? Porque faltou o requisito da punibilidade, ele é inimputável, ele não pode sofrer pena de reclusão, né? Ele sofre as medidas socioeducativas do ECA, não sofre pena, é medida socioeducativa, né? E aí o inimputável por alguma doença mental, né? Esse também não sofre pena, ele não vai sofrer pena de reclusão, ele sofre medida de segurança. Esse sujeito que não pode receber a pena de reclusão, porque ele é inimputável, ele sofre medida socioeducativa se for menor, medida de segurança, se tiver alguma patologia. Esse sujeito, para a teoria quadripartida, não cometeu um crime, porque para ser crime precisa ter punibilidade, ok? Quais são os autores que são adeptos dessa teoria quadripartida do delito, né? São o Hassemer, o Munhoz Conde na Espanha, o Giorgio Marinucci, Emílio Dolcini, Battaglini na Itália e o Basileu Garcia, grande doutrinador clássico aqui no Brasil, né? Uma teoria bastante adotada na Europa e aqui no Brasil representada pelo Basileu Garcia. Nossa, professor, eu tenho que saber isso mesmo? Tem sim, porque as provas de alto nível, né, como os concursos para as grandes carreiras jurídicas, cobram teorias do crime. Então, estude essa temática, ok? E aí vem assim a terceira teoria, a teoria dos elementos negativos do tipo. O que a teoria dos elementos negativos do tipo vai dizer para mim? Ela vai dizer que crime é fato típico e culpável, apenas isso. Crime é fato típico e culpável. Em vez de ela ser bipartida, igual a primeira, que fala, né? Ela também tem 2 elementos só, assim como a bipartida, né? Crime é fato típico e culpável. A diferença entre a teoria dos elementos negativos do tipo e a bipartida tradicional é que a bipartida fala que crime é fato típico e ilícito. E essa aqui fala que crime é fato típico e culpável. Então, para ser crime, tem que reunir todos os elementos do fato típico: conduta, resultado, nexo de causalidade, subsunção dos fatos no tipo. Isso é fato típico,
ok? E além disso, tem que ser culpável, tem que ser reprovável socialmente. Por isso a gente chama aqui, né, de injusto penal, né? Por quê? Porque nós consideramos que isso é um mal, é algo injusto que a pessoa fez. Existe uma reprovação social dessa conduta e por isso ela será culpabilizada por essa conduta. Por isso essa conduta é proibida, é negativa, é indesejada pela sociedade, pelo Estado e pelo direito. E aí, para essa teoria, então, são só esses dois elementos. E a antijuridicidade, onde fica, professora? É que essa teoria vai dizer que a antijuridicidade, ela já está dentro da tipicidade. Nossa, professora, mas que coisa? Não, faz todo sentido. Eu não falei para você, né, que todo tipo penal aí, ele é uma norma proibitiva? Como que eu sei que ele é uma norma proibitiva? Porque o legislador coloca a conduta e associa uma pena, né? Matar alguém, reclusão. Se o legislador associa uma conduta positiva, quer fazer algo, né? Matar a uma pena, como que eu leio isso daqui? É proibido matar alguém. Eu leio no sentido da proibição, leio no sentido negativo. Ora, se crime, se todo tipo é necessariamente uma proibição, todo tipo vai estar dizendo para mim, né, que a conduta é ilícita. Se eu estou dizendo que é proibido matar alguém, eu estou ao mesmo tempo dizendo é ilícito matar alguém. Então, se o fato for típico para essa corrente, ele necessariamente é ilícito. Não tem, né? Se a norma penal está proibindo, ela está dizendo, proibir é a mesma coisa que dizer isso é ilícito, isso é ilegal, né? Então, para essa teoria, a antijuridicidade ou a ilicitude está dentro do fato típico. Se o fato for típico, obviamente, ele também será ilícito, ok? São coisas que estão uma dentro da outra, por isso que para essa corrente não tem sentido dizer, então, que você tem crime aí e tem fato típico e não tem fato antijurídico. Se for típico, é antijurídico, obrigatoriamente. Então, vai dizer apenas que então o crime é fato típico e culpável, estando a antijuridicidade dentro da tipicidade para essa corrente teórica. E aí vem a teoria constitucionalista do direito, né? Essa teoria vai dizer o quê? A constitucionalista. Ela vai dizer o seguinte, né? Para que seja delito, a teoria constitucionalista do delito vai dizer que o crime é fato típico, antijurídico e punível, ok? E a culpabilidade? A culpabilidade é mero pressuposto da aplicação da pena. Então, vê que aqui essa corrente é defendida, né, pelo ilustríssimo jurista aqui, Miguel Reale Júnior, né? Esse é bem não constitucionalista, né? Recentemente provou isso. Mas a teoria constitucionalista vai dizer que o crime é fato típico, antijurídico e punível. O que isso quer dizer, né? A culpabilidade vai ser um mero pressuposto de aplicação da pena. O que quer dizer isso, professora? Para ser crime, tem que ser fato típico, sabemos todos aqueles elementos que compõem o fato típico. Ah, professora, 1000 vezes você vai fazer esse desenho? Vou! Vou para você não esquecer nunca mais, né? Isso é o fato típico. Todo esse desenho aqui. Para ser crime tem que ser fato típico. Para ser crime tem que ser ilícito, antijurídico. Não pode ter nenhuma norma permissiva, nenhuma excludente de ilicitude, né? Tem que ser típico e ilícito. E além disso tem que ser punível. Então, essa teoria constitucionalista, ela também acredita que os inimputáveis, né, não praticam crime. Por quê? Porque eles não podem ser puníveis, eles não podem sofrer pena, né? Não praticam crime, não cometem crime. Então, menores, pessoas com deficiência intelectual, pessoas com doença intelectual, psíquica, né? Essas daí não vão poder sofrer pena, são inimputáveis. Portanto, essas pessoas não cometem crime. E também, se eu tiver outra extinção da punibilidade, como prescrição, como dei no exemplo anterior, também não haverá crime porque falta a punibilidade. Então, para dizer que houve um crime, o crime tem que ser fato típico, antijurídico e punível. E a culpabilidade fica onde? Culpabilidade é só
pressuposto de aplicação da pena. Então, a culpabilidade serve para eu perguntar assim, ó, essa pessoa fez alguma coisa que é reprovada pela sociedade? Deve ser reprovada socialmente essa conduta? Sim. Então, essa pessoa merece sofrer uma pena. A culpabilidade está relacionada à sanção, ao castigo, à aplicação da pena, né? E ela não é um elemento integrativo do conceito de crime. Quem defende essa corrente é o jurista Luiz Flávio Gomes, né? Ele é o mais eminente jurista que vai defender essa teoria, esse modelo teórico. Então, agora, finalmente, chegaremos à teoria tripartida do delito, tá? Eu já vou adiantar aqui para você que essa teoria, ela é majoritária e adotada pelo nosso legislador penal na reforma da parte geral de 84. Então, o nosso legislador vai adotar também essa teoria tripartida, assim como a maioria dos nossos eminentes, ilustres doutrinadores em matéria penal no Brasil e no exterior também. A teoria de Hans Welzel também é tripartida, nós sabemos disso. Então, né, nesse momento, nesse modelo, nós sabemos que, sendo essa teoria majoritária, é claro que se a maioria dos professores adota essa, você pode trabalhar com essa teoria se você tiver aí em alguma prova de menor complexidade. Eu disse para você que os concursos vão cobrar todas as teorias, mas no exame de ordem, por exemplo, você pode partir do pressuposto que está adotada a teoria tripartida. Então, se for aí pedida apenas um conceito de crime, né, por exemplo, numa primeira fase, adote a tripartida para não haver nenhuma dificuldade, nenhum problema. Agora, se houver uma pergunta sobre o conceito de crime, aí você vai dizer todos os modelos teóricos, em qualquer que seja a prova que você está realizando, tá bem? É somente aí, se tiver só uma alternativa, você vai adotar um modelo tripartido de delito, porque essa é majoritária e adotada pelo Código Penal. Tá bom, professora, e o que diz a teoria tripartida do delito? Ela vai me dizer o seguinte, né? Se ela é tripartida, você já percebeu que é porque ela considera que eu tenho 3 elementos compondo o crime, tripartida, tá bem? E então ela vai dizer que o crime é fato típico, antijurídico e culpável. Crime é fato típico, ilícito e culpável. É isso que ela vai dizer para mim. Esse é o modelo clássico. Nós sabemos, vamos insistir, que o fato típico tem esse desenho aqui, né? Isso é fato típico. Tem que ter conduta, resultado, nexo causal e subsunção dos fatos no tipo, por isso é fato típico, ok? E tem que ser ilícito, não pode ter nenhuma excludente de ilicitude. E por que você está dizendo, professora, que o legislador penal adotou a tripartida? Sabe por quê? Porque ele escreve lá no artigo 23, por exemplo, quando ele vai propor as excludentes de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito, essas 4. Quando ele vai propor essas 4 excludentes de ilicitude, sabe o que ele diz? Ele diz, não há crime quando. E se ele diz não há crime, ele está dizendo que para ter crime precisa ter ilicitude. Por isso ele adotou sim a teoria tripartida do delito. Então, vamos lá, o crime é fato típico, tem que ser ilícito, não pode ter excludente de ilicitude ou antijuridicidade e não pode ter excludente de culpabilidade. O mesmo raciocínio para a culpabilidade no nosso Código Penal. Não há crime se falta elemento da culpabilidade. Não pode ter excludente de culpabilidade, portanto, como uma inexigibilidade de conduta adversa, tá? Ou coação moral irresistível. E aí você vai dizer que não tem crime se faltar culpabilidade. Precisa reunir esses 3 elementos. Essa teoria ela pode ser analisada sob 2 óticas, né? Nós temos a ótica causalista, ou também chamada de clássica, que tem adeptos aí muito ilustres, como Nelson Hungria e Magalhães Noronha, os clássicos. Quando eu estava na faculdade de Direito, isso já faz um tempinho, né? Eu só estudava pelos clássicos.
eu não lia os doutrinadores mais simples, mais fáceis, não. Eu gostava de ler o Nelson Hungria, o Magalhães Noronha, o Heleno Fragoso, eram os meus preferidos, né? Mas você adota aí a doutrina, aquela que você mais se adaptar. E esses grandes clássicos adotam o modelo tripartido causalista, ou tripartido clássico. E sob a ótica da teoria finalista do alemão Hans Welzel, que inspirou o nosso Código Penal, né? Nós temos aí vários doutrinadores, né? O Francisco Assis Toledo, o próprio Fragoso, que eu já mencionei, Juarez Tavares, Bittencourt, né? O Nucci, o Raul Zaffaroni, que também é um dos meus doutrinadores preferidos em matéria penal, o José Henrique Pierangeli, o Luiz Regis Prado, o Rogério Greco e vários outros. Você vê como essa teoria é realmente a majoritária, aqui a maioria da doutrina adota e o Código Penal também, ok? Então, agora, eu fiz um desenho. Ai, professora, ainda bem, né? Eu fiz um esquema para facilitar a sua vida. Agora que você compreendeu todos os pressupostos teóricos, trabalhe com o esquema na hora de estudar. Pega esse esquema aqui, copie, coloca na sua geladeira, coloca na porta do seu guarda-roupa, no seu espelho, coloca de capa, de fundo do seu smartphone, que você fica ali, não sai do smartphone, do tablet, aproveita, né, do notebook, né? E aí você não esquece os modelos teóricos do crime aqui. Então, teoria tripartida. Por que eu estou assim facilitando a sua vida? Eu estou trabalhando com os dois modelos teóricos que consideram que o crime tem 3 elementos, tá bom? Então, você tem a causalista e a finalista, que são as tripartidas clássicas, essa última que eu falei que é adotada pela maioria da doutrina. Para essa última, majoritária aqui, adotada pela maioria da doutrina e pelo legislador penal, pelo Código Penal, crime é fato típico, ilícito e culpável, sendo que a causalista vai dizer que o dolo e a culpa estão dentro da culpabilidade, mas ela é elemento do crime, está tudo dentro do conceito de crime. E a finalista vai dizer que o dolo e a culpa estão dentro da tipicidade, tanto uma como outra são tripartida. E tem também outra teoria que considera que o crime tem 3 elementos, mas que eu chamei de constitucionalista. Para diferenciar, eu não chamo de tripartida, tá bom? Então, essa daqui trabalha com 3. Ela vai dizer que fato é típico, ilícito e punível para ser crime. Então, em vez de ser típico, ilícito e culpável, é típico, ilícito e punível. O dolo e a culpa estão na tipicidade, estão aqui dentro da tipicidade. E lembram, né? O Luiz Flávio Gomes vai dizer, a culpabilidade aí é pressuposto de aplicação da pena, ok? É mero pressuposto de aplicação da pena. E aí eu tenho os modelos bipartidos, para facilitar a sua vida eu fiz o esquema assim, que dizem que o crime tem que ter 2 elementos para ser crime. A primeira vai dizer, finalista, que o crime é fato típico e ilícito, aquela primeira bipartida que nós vimos. O crime é fato típico e ilícito, sendo que o dolo e a culpa estão dentro da tipicidade. Para ser fato típico, o elemento subjetivo do tipo é fundamental. Se não preencher o elemento subjetivo do tipo, não é fato típico. Na tipicidade aí, e a culpabilidade é pressuposto de aplicação da pena, e como nós vemos também a posição aí, né, de Damásio de Jesus, por exemplo, né? Ou então vai dizer que crime é fato típico e culpável, deslocando esse elemento da antijuridicidade. Lembra lá, a teoria dos elementos negativos do tipo, né? Em que dolo, culpa e ilicitude fazem parte da tipicidade. Então, para ser fato típico aí, né, é óbvio, né, que você tem a ilicitude dentro da tipicidade. Lembre de Miguel Reale Júnior, o raciocínio de que se o fato é típico, ele é ilícito, ele é proibido penalmente. Então não faz sentido dizer, né, típico, ilícito, não. Se é típico, é ilícito. Então, para essa teoria dos elementos negativos do tipo, crime é fato típico e culpável, ok? E aí, por fim, a teoria quadripartida, são aquelas que trabalham com 4 elementos para o conceito de crime. A primeira, causalista, vai dizer aí, então, essa é a quadripartida causalista. Crime é fato típico, ilícito, culpável.
culpável e punível, né? Então, desculpe, aqui saiu culposo, mas é culpável, tá? E crime é fato típico, ilícito, culpável e punível aqui embaixo também, tá? Troque aí. É culpável aqui. Então, se o crime é fato típico, ilícito, culpável e punível, as duas trabalham com os mesmos 4 elementos, né? Os mesmos 4 elementos do crime têm que estar preenchidos para haver crime, tá? Agora, uma é causalista. Qual é a diferença, então, professora? O dolo e a culpa estarão dentro da culpabilidade nessa primeira causalista. Na nossa aula de conduta, a gente fala isso, né? Que dolo e culpa para a teoria causalista, eles não estão no fato típico, no verbo núcleo do tipo. Eles são pressupostos de reprovabilidade da conduta. Eles são elementos da culpabilidade. E tenho a teoria quadripartida finalista, que trabalha com aquela ideia muito mais adotada, mais clássica, de que dolo e culpa, o elemento subjetivo do tipo, ele é elemento do tipo, ele está dentro do tipo. Se não houver preenchimento de elemento subjetivo do tipo, dolo ou culpa, eu tenho fato atípico. Então, dolo e culpa são elementos da tipicidade, se a teoria quadripartida for de matriz finalista aí, que é a matriz clássica de Hans Welzel, ok? Sei que essa aula é bastante teórica, um pouco árdua, espero ter te ajudado a compreender os modelos teóricos do crime e não deixe de estudar. Essas são as minhas referências bibliográficas, escolha o doutrinador de sua preferência e obrigada, até a próxima.